na minha opinião, tá? É preciso entender que o Fundeb em si não é um problema. Porque o que é o Fundeb? É um sistema de financiamento da educação pública. Tá? Então, como ele funciona? Os municípios arrecadam os seus impostos municipais, os estados arrecadam os seus impostos estaduais, e a União arrecada os seus impostos federais, certo? O que é o Fundeb? O Fundeb é um negócio seguinte, tem municípios que arrecadam dinheiro que não é suficiente para financiar a sua educação pública. Hoje, a educação pública municipal é responsável pelo ensino primário, né, que chama Fundamental 1, que antes era de primeira a quarta série, depois mudou, enfim, mas é a educação básica, é o primário, certo? Isso é obrigação do município. O município tem que pagar isso. Às vezes o município não tem grana para pagar isso. E às vezes o Estado não tem a grana para pagar a educação, o ginásio e o colegial. Porque o Abraham foi contra. Tá. Então, o que é o Fundeb? Né, que primeiro era Fundef e depois virou Fundeb. É o seguinte, é feita uma conta, né, que é o famoso custo aluno, né, quanto que custa para manter um aluno na escola. Então é R$ 3.500 por ano, beleza. O município conseguiu arrecadar, divide lá pelos alunos, tá, só R$ 3.000, então a União vem e completa os outros 500 que faltam, certo? Quer dizer, primeiro é o Estado, mas o Estado também não tem muita grana, e depois vem a União e complementa aquilo que o Estado devia complementar para o município. Tá? É uma espécie de cascata. E aí tem uma série de outras coisas dentro do Fundeb. Tem projeção de aumento de salário para o professor. Hoje tem o custo, o cálculo assim, é o custo aluno, qualidade. Então, assim, é previsto uma parte da verba que é dedicada para melhorar a qualidade da escola, a parte de infraestrutura, biblioteca, laboratório, de ciência, de informática, etc. Isso também conta. Né? Qual que é a ideia? É equalizar o mínimo, né? Porque as escolas têm um mínimo, certo? De qualidade e de dinheiro para poder tocar a educação pública. Bom, e aí começam todos os problemas. Né? Então, o Fundeb em si é uma ideia boa, né? Mas está sendo feito de uma maneira muito cagada. Então, assim, as pessoas podem ser contra ou a favor. Se você for mais liberal, você acha que você tem que ser contra, quem é a favor acha que o Estado tem que cumprir com as suas obrigações de educação, enfim. Né? Agora é o seguinte, quem bolou a ideia do Fundeb? Né? Foi um sujeito chamado Anísio Teixeira nos anos 50. E por que ele fez isso? Vou dar um resumo aqui, porque vocês ficam de saco cheio eu falando, né? Mas vocês precisam entender um pouquinho a história para entender que merda é. Porque, veja só, o problema não é um problema de orçamento, de gasto, de dar dinheiro ou não dar dinheiro para a educação básica, de pôr dinheiro na mão do professor comunista, esse não é o problema. Né? O problema, assim, de fato é um problema de Estado, é criar estruturas que vão ter impacto pelos próximos 50 anos no Brasil. Né? Então, é uma escolha civilizacional para o Brasil, isso que está sendo feito, o Fundeb. Né? Então, o Fundeb pode ser um instrumento importante se fosse feito de uma maneira correta, e foi feito cagado. Né? Por quê? Porque o governo caiu na conversa daquela maluca que é a deputada Dorinha, que o sonho dela é ser uma pessoa importante para a educação do Brasil. Então, é uma espécie de Paulo Freire. Esse é o sonho daquela mulher. É um ego gigante, né, que está fodendo a educação brasileira em nome de dinheiro. Resolver o problema da educação brasileira por mais dinheiro. Não é. Tá? Então, vou voltar lá. Anísio Teixeira, nos anos 50, né, identificou o grande problema do Brasil era o seguinte: você tinha 4 milhões de crianças no ensino primário. Esses 4 milhões representavam 50% de todas as crianças que deviam ter ensino primário. Ou seja, você tinha 8 milhões de crianças na idade escolar e só 4 milhões se matriculavam. Desses 4 milhões, 2 milhões não passavam do primeiro ano, da primeira série. Evadiam, né, saíam da escola. Desses 2 milhões que sobravam, 1.700.000 não terminavam a quarta série. Certo? Isso era o que chamava de primário. Então, você terminava o primário, o ciclo básico, com 300 mil alunos no Brasil todo. Tá? Isso nos anos 50 e anos 60. Desses 300 mil, muitos poucos passavam no exame admissional, porque vocês não sabem, mas antigamente existia uma espécie de vestibular para passar da quarta para a quinta série. Né? A criança tinha que fazer o exame admissional. Ela fazia o exame admissional e era admitida, então, na quinta série. Ela fazia até a oitava, depois tinha mais o exame admissional, onde ela escolhia se ia fazer o clássico ou o científico. Né? Era assim que funcionava. O Anísio Teixeira olhou e falou assim: porra, isso aí é uma merda, porque as crianças estão ficando fora, então a gente tem um problema lá na base. Porque a qualidade do ensino depois, para essas 300 mil crianças, era muito boa. Ela, de fato, era equiparada à melhor educação que tinha na Europa. As crianças brasileiras que chegavam no fim do ciclo, isso nos anos 50, anos 60, até 64, tá? Porque depois os militares fizeram muita merda. E a gente pode fazer um podcast só sobre isso. Mas os militares... Todo mundo culpa o Paulo Freire, que vocês não sabem o que é a porra do acordo MEC-USAID que os militares fizeram, que destruiu a educação brasileira em 1971. Isso é culpa deles. Muito está explicado do Vélez. Aliás, eles assassinaram o Anísio Teixeira.
Bom, o que acontece? Essa educação que existia, ela era muito boa, mas ela era para 300 mil crianças, de um universo de 8 milhões. Entendeu? Então, o que o Anísio Teixeira falou? Bom, o problema está lá no ensino primário. Eu preciso garantir que essas crianças que estão no ensino primário vão ter uma educação de qualidade para elas poderem, né, ir para o ginásio, depois ir para o colegial e depois para a faculdade. Então, o Anísio Teixeira criou uma ideia de educação integral, que é essa educação que a gente tem, que vai desde a pré-escola até a universidade, toda pública, gratuita, de qualidade, essas coisas que vocês aí imaginam. Então, eu preciso ter um sistema de financiamento daquela educação, da educação básica. Ele falou, qual que é o jeito de fazer isso? Vamos criar um fundo. Mas não é um fundo. Aí que está o negócio do Anísio Teixeira. São vários fundos. São fundos municipais, fundos estaduais e o fundo da União. Né? Feito por meio do quê? De parcelas fixas do imposto. Então, porque até então o Brasil não tinha um jeito de financiar a educação, até os anos 60. Uma política clara de como se financiava a educação básica e pública. Né? Cada prefeitura fazia de um jeito. Então, vamos criar um fundo onde você tira uma porcentagem específica da arrecadação de imposto, fala, não pode mexer, sei lá, 10% do ICMS vai para a educação básica, 10% do IPTU vai para a educação básica, 10% do imposto de renda vai para a educação básica. Entendeu? Você criava uma rubrica em cima daquele dinheiro e não podia mexer. Essa era a ideia dele. Né? Ele fala, então o município não tem como financiar a educação básica do seu município, o Estado complementa. O Estado não tem como complementar de todos os municípios, mas a sua educação estadual, que o Estado era responsável pelo colegial, né? Que hoje é o fundamental, como que chama hoje? Sei lá como chama hoje, é o segundo grau, o ginásio, sabe como chama? O ensino médio. Né? Então, a União vem e complementa. Então, você tinha um fundo nacional, que seria o Fundef. Aí, o Fundo Nacional mandava dinheiro para os outros fundos estaduais, os outros fundos estaduais mandavam dinheiro para os fundos municipais. Todos eles eram geridos por civis, não eram por políticos, nem por funcionários públicos, eram por pessoas escolhidas pela comunidade, votadas nas escolas. Essa era a ideia do Anísio Teixeira. E qual que era a lógica dele? Descentralização do orçamento e descentralização das políticas públicas, das políticas pedagógicas. Porque a ideia dele era muito simples. É mais fácil o pai cobrar do prefeito, que está ali, do que criar um movimento organizado, uma fundação Lema, um movimento político, isso aqui para ir para Brasília e cobrar do político lá em Brasília. Entendeu? A educação controlada dentro do município ela é muito mais acessível às associações de pais e ao pessoal que está em torno da comunidade escolar do que como é feito hoje. Hoje, se você quer alguma coisa assim que mude na educação, você tem que ter uma estrutura enorme, mandar lobista para Brasília, ficar lá enchendo o saco dos deputados, etc., para ver se talvez alguma coisa aconteça. Né? Lá em Caturapó do Sul, o que você faz? Você manda lá, vai lá, pega o secretário de Educação, dá uma sova nele, ameaça, dá umas porradas nele, ele faz o que você quer. E está resolvido. Né? Junta 4, 5 malucos, ela joga ovo na casa do prefeito, que agora está resolvido, assim que se resolve. Né? Bom, isso é a ideia do Anísio Teixeira. Lá nos anos 60, 61, o governo chamou o Anísio Teixeira então, para organizar essa merda. Tá? E o Anísio Teixeira começou a organizar essa merda, ele já tinha feito na Bahia, estava funcionando. E aí veio o golpe militar, e aí, bom, o resto da história, né? O Anísio Teixeira foi expulso, foi cassado, ele era professor da Universidade de Brasília, arrancaram ele de lá, e aí ele morreu misteriosamente depois de ter sido preso pelo governo Médici. Né? Mataram ele e depois jogaram o corpo dele num fosso de elevador. Né? Sem nenhuma marca de queda, enfim. Né? Uma história bizarra, vocês procurem na internet, vocês vão achar. E até recentemente o Luiz Viana, filho, né, deu uma declaração dizendo que, de fato, um dia antes de aparecer o cadáver dele morto, ele tinha sido preso pelas forças da repressão do regime militar. Anísio Teixeira nunca foi comunista, tá? Ele era um liberal clássico e defendia a descentralização da educação. Bom, em 1971, os militares fizeram aquela merda daquele pacto com os Estados Unidos, que era para fornecer mão de obra para fábricas americanas que viriam se instalar no Brasil, e toda a educação foi destruída. O clássico, o científico acabava, houve a educação técnica compulsória para todo mundo, então o cara chegava no segundo grau, ele era obrigado a fazer um curso de corte e costura, de torneiro mecânico, essas merdas todas. Aliás, isso impulsionou o movimento sindical da ABC, que criou essa merda que é o Lula e o PT, foi justamente essa criação do ensino técnico compulsório. Deu errado, porque o Brasil não tinha indústria, então não tinha professor para ensinar como é que fazia as coisas técnicas da indústria, foi tudo uma merda. Enfim, coisa de positivista, a gente pode discutir isso aí. Aliás, é um capítulo do livro que eu estou escrevendo, é como os militares destruíram o que podia ter sido a educação brasileira. A República foi tudo uma merda. Quando chegou em 1996, no governo Fernando Henrique, o senhor Paulo Renato, isso está descrito no livro dele que chama A Revolução Gerenciada, né, resolveu resgatar a ideia do Anísio Teixeira. Qual que era o problema? Primeiro, lá na época do Anísio Teixeira, o problema era a educação básica. Só que o problema da educação básica já tinha passado para toda a educação brasileira. A gente já tinha universitário merda, né, fazendo merda. Aquela qualidade que existia antes já tinha caído, já estava tudo fodido.
Segundo problema, o dinheiro saía da União e ia para os municípios. Na ideia da Anísio Teixeira. Qual que foi a ideia do Fernando Henrique e do Paulo Renato? Foi justamente o contrário. Os municípios pegam o seu dinheiro e mandam para Brasília. Isso cai numa conta do Banco do Brasil. O Banco do Brasil faz uma conta maluca para calcular o custo aluno. Depois calcula quantos alunos estão de fato matriculados na escola em cada município. Vem quanto cada município precisa e complementa uma verba. Então, sei lá, você tem uma cidade muito rica, tipo São Paulo, mandou dinheiro a mais, ele vai receber menos, entendeu? E a cidade que arrecadou muito pouco vai receber mais. Mas tudo bem, tem a ideia de diminuir a disparidade, a arrecadação, etc. Então, a coisa foi aceita por todo mundo e, do meu ponto de vista, até razoável. Tá? Então, mas assim, todo o dinheiro saía dos municípios e dos estados, que é de uma conta, a União via quanto que precisava para bancar cada aluno na escola brasileira, quanto que faltava, complementava. Daí esse dinheiro, esse bolo, saía de novo dessa conta do Banco do Brasil e era distribuído para os municípios por meio de um critério, o custo aluno. Quanto que gasta para manter um aluno numa escola, né, por ano. Tá? Quanto é esse custo, Silvio? Hoje eu acho, mudou agora na lei, mas eu acho que é R$ 3.300, R$ 3.500 e subiu um pouco, né, com esse projeto novo. E aí vai aumentando agora até 2026, eu acho, né? Com o novo Fundeb. Vai ter isso que o governo estava negociando, esse aumento, né, até dá 22%, né, da parte da União. Né, então vai, porque prevê, agora tem muitas variáveis na conta, né, então prevê o piso salarial, não é só mais o aluno da educação fundamental, então tem o ENSEJA, né, que é educação de jovens e adultos, tem educação para deficientes, tem ensino técnico, tem uma sacanagem lá que é a possibilidade da prefeitura pegar esse dinheiro e dar para a rede privada para comprar bolsas para os alunos, né, que é o lobby lá da turma dos liberais. Né. Então tem um monte de merdinha lá dentro, mas assim, esse valor subiu, tá? E vai subindo gradativamente aí nos próximos anos, né, do custo aluno. E hoje eles chamam custo aluno qualidade, que é a qualidade da escola. Então também entra uma grana para melhorar a infra, né? Da biblioteca, merenda, laboratório, tudo que vocês puderem imaginar, que seria assim, para dar uma escola mais ou menos igual para todo mundo. Bom, esse negócio que o Paulo Renato criou chamava Fundef, com F no final, não era Fundeb, né? Em 96, se eu não me engano. Né? O que aconteceu? Ele funcionava ali mais ou menos, né? E o Paulo Renato conseguiu um prodígio, que foi o seguinte: ele baixou a evasão escolar, né, porque você tinha mais ou menos 88% das crianças em idade escolar matriculadas nas escolas. Então você tinha ali, vamos arredondar, 20% de evasão escolar. Você tinha 20% das crianças do Brasil que não estavam nas escolas. E o Paulo Renato diminuiu isso para 3%, tá, em 8 anos do governo do Fernando Henrique, porque o Paulo Renato ficou todo o governo do PSDB no Ministério. Porra, se você for pensar em termos de política pública, é uma puta de uma coisa. O cara era foda. E aí, quando você lê o livro do Paulo Renato, você vê assim que o cara sabia pensar a política pública. Qual é o problema disso? Então ele colocou todas as crianças na escola. Como? Só você pensar, meu filho. O prefeito, ele recebe pelo custo aluno. Ou seja, ele recebe pelo número de alunos que ele tem matriculado. Porque a ideia do Anísio Teixeira era pelo número de alunos número de crianças em idade escolar, não matriculadas. O Paulo Renato muda, porque ele quer criar um incentivo para que os prefeitos forcem a matrícula, forcem a criança a ficar na escola. Né? Então, assim, o prefeito fala, porra, eu tenho 100 crianças em idade escolar no meu município, só que só 80 estão matriculados. Né? Então eu vou ganhar o quê? Só 80% do dinheiro que estava destinado para mim. Eu posso ganhar os 100%. Eu vou ganhar R$80, eu podia ganhar 100. Né? Então o que os prefeitos começam a fazer? Forçar o aluno a entrar na escola. Criam campanhas, enfim, vão fazer, cada um tem a sua liberdade lá para fazer. Só que, cara, assim, é legal isso, né? Só que assim, teoria dos jogos, né? Você cria um incentivo, ao mesmo tempo você cria um incentivo para burlar a regra. Entendeu? E aí o que acontece? O que acontece é o seguinte: o aumento do número de crianças na escola, por meio da grana, do incentivo, vamos dizer assim, não é fiscal, né? Do incentivo orçamentário para os municípios, faz cair a qualidade. De que maneira? Porque hoje se sabe, embora nenhum dessas merdas que discutiram o negócio do Fundeb, né, Dona Dorinha, essas porras todas, ninguém discute isso, mas hoje se sabe, está mais do que provado, que o maior incentivo para a evasão escolar, ou seja, para as crianças abandonarem a escola, é o insucesso escolar. A criança vai mal, ela larga a escola. Né? Então, o que é ir mal? É reprovar de ano. Então, o que os prefeitos e os governadores descobriram?
que para manter a criança até o 4º ano e recebendo aquela grana durante 4 anos, ele precisava fazer a criança ir bem. E qual é o jeito de fazer a criança ir bem? Você tem 2 maneiras de fazer. Você treina professor e tal, melhora a escola, dá uma aula fora, dá incentivo para o aluno ir bem, tirar nota boa, ou você baixa a qualidade da educação e faz qualquer Zé Ruela passar de ano. Qualquer criança mal preparada, que não foi alfabetizada, passar de ano. Ao ponto que você chega a fazer o seguinte, você cria um monstrengo chamado progressão continuada, progressão automática, aprovação automática, tem vários nomes, dependendo do tipo de tarado que inventou. Tá? Que é o seguinte, você coloca... Mas isso foi inventado pelos militares, tá lá nos anos 70. Depois eu explico como. Mas você coloca a criança no 1º ano e garante que ela vai chegar no 4º ano automaticamente. Você tem 4 anos, que curiosamente correspondem ao período de um mandato, de grana no bolso do prefeito, garantido. Ou do governador. Né? E aí o que você tem que fazer para essa criança não sair da escola? Você tem que passar. Porque se ela não passar de ano, ela vai ficar mais um ano na 1ª série. Se ela não passar de novo, ela vai ficar desmotivada. E o pai vai arrancar a criança da escola e falar assim, porra, esse moleque não presta para nada mesmo, vou pôr ele pelo menos para trabalhar. Né? E assim você, de fato, diminuiu a evasão escolar, só que a qualidade caiu lá embaixo. Né? Os militares já tinham feito isso quando eles acabaram com o exame admissional. Eles garantiram que quem entrava na 1ª série chegava à 8ª sem saber merda nenhuma. Né? Os militares inventaram isso no Brasil. Mas não era tão esculachado quanto na época do PSDB. Né? Os tucanos fizeram isso, só que era para o ensino básico, né, para o primário. O PT falou, não, tá muito pouco isso aí, vamos montar então o Fundeb, que é para todo mundo, para o ensino inteiro, então vai entrar todo mundo, então vai entrar o ensino médio, vai entrar o ensino técnico, vai entrar o ensino especial, vai entrar o ensino para jovens adultos, o supletivo, né, que agora não pode falar supletivo, é outro nome, vai entrar todas essas coisas. E aí criaram o Fundeb, que é uma criação do PT, 2006, se não me engano, o Fundeb. Né? Acho que começou em 2006, eu lembro que foi aprovado. E aí o Fundeb já tinha essa discussão se ele ia ser permanente ou não. Tá? O que acontece? Quando criaram o Fundeb, então colocaram lá, isso o Evandro pode falar melhor do que eu, porque eu não entendo, colocaram nas tal das disposições transitórias, que é uma espécie de buraco negro da Constituição, é um cantinho lá, um lixão, quer dizer, a gente não sabe o que fazer com isso, coloca lá. Né? É isso, Evandro, ou não? Coloca lá nas disposições transitórias, porque assim, não, essa lei que parece que é uma merda, então vamos pensar nela daqui a 10 anos. Foi assim que criaram o Fundeb. E tinha previsão de ser revisto depois de 10 anos, que é agora. Tá? Então fizeram lá toda aquela gambiarra do dinheiro, dividido, igual o município mandava o dinheiro, o Banco do Brasil dividia tudo, mandava de volta. Aí nesse caminho de vai e vem, tem corrupção, aquela parte de coisa, e esse mecanismo de diminuir a qualidade da educação continua existindo. E esse mecanismo não pode deixar de existir porque ele faz parte, assim, da natureza humana. Entendeu? Quando você põe um incentivo desse, você vai ter 2 tipos de competição, entendeu? Vai ser sempre assim. Isso foi relatado pelos Estados Unidos, quando o Bush criou aquele No Child Left Behind, que é um programa muito parecido, né, que só deu merda, e depois quando ele foi auditado pelas universidades americanas, todo mundo falou, porra, essa merda, você vai dar errado, vão acabar com isso, voltar atrás. O artigo foi aliás, traduzido e publicado pela Unicamp, e nenhum pedagogo brasileiro leu, está publicado em português, eu até posso depois jogar no Twitter lá para a galera ter acesso à avaliação do programa, né, e todo mundo fala assim, gente, esse negócio virou uma merda mesmo, né? Porque você cria vários incentivos para ser burlado a lei, né? E aí quando vem provão, Enem, essas merdas, a coisa piora muito. Bom, isso é outro assunto que nem vou entrar, que é um nível de detalhamento muito pior. E aí o que aconteceu? O Fundeb chegou no fim e agora precisa ser reavaliado. Ninguém reavaliou, ninguém olhou para o Fundeb e viu se ele funcionou ou não. Não teve nenhuma comissão que contratou organizações privadas para avaliar o Fundeb, fazer uma auditoria. Falar, foi colocado tanto dinheiro, qual que é o resultado que a gente tem? E todos os estudos independentes que tem, quando você olha a curva de investimento e a curva de desempenho, elas são inversamente proporcionais. Então, o dinheiro vai crescendo, e o desempenho dos alunos vai caindo. Tá? E todo mundo olha para esse dado e ignora, e fala assim, não, gente, então vamos fazer o seguinte, vamos pôr mais dinheiro. E a galera por mais dinheiro, as pessoas esquecem assim, que o dinheiro não faz mágica. Bom, qual que é o problema então hoje do Fundeb como ele está? Primeiro, ele perpetua esse mecanismo de aumentar a base da educação, diminuindo a qualidade. Porque ele incentiva os professores, os professores não, os gestores educacionais, porque os professores são pressionados por esses burocratas. E se tem algum professor aqui ouvindo sabe do que eu estou falando, todo professor é pressionado pelo núcleo de educação quando ele dá nota baixa, dá nota vermelha para o aluno, vem a merda da diretora do núcleo encher teu saco, não é, Dona Maria? Que é assim que funciona? Todo mundo sabe que é assim que funciona. Vem aquele viadinho do núcleo encher o seu saco porque você está reprovando muito aluno.
né? Por quê? Por que ele faz isso? Porque se você reprovar muito aluno, vai ter menos dinheiro. Aí vamos diminuir a aposentadoria desse puto. É só por isso, e mais nada. Tá? Então, o que acontece? O Fundeb continua isso, o atual Fundeb. Aí, pior, ele torna o Fundeb... Somos obrigados a dar nota aí, a professora. Eles são obrigados a dar nota. Entendeu? Agora, isso é um outro problema da direita, que depois a gente pode discutir depois, que é essa mania imbecil da direita de conservadores de tratar os professores da rede pública como inimigos. Né? E esses caras são vítimas de um sistema desgraçado, né? Que tu vai falar assim, o professor é comunista, pipipipopopó. Vocês são tudo retardado, cara. O professor é tudo evangélico. Quem entrar numa escola vai ver que o professor, pelo menos de primário, é tudo evangélico. Né? São todos os nossos aliados que são desprezados pelos conservadores, ninguém olha para essa galera. Bom, mas isso é um assunto. O assunto é o seguinte, qual é o problema agora, atual? Depois que eu contei toda essa história, como que vai funcionar o Fundeb? É o seguinte, ele vai virar permanente. O que quer dizer permanente? Ele é uma merda de uma coisa da Constituição. Aquela Constituição que já é um trambolho, vai ter mais um trambolho lá dentro, um monstrengo chamado Fundeb. Tá? Tudo bem, daí tem as porcentagens, aumentaram, beleza, isso aí, tu fala, porra, mas agora é dinheiro para educação garantido sempre, ninguém pode meter a mão, fala, porra, isso aí é legal. Só que qual é o problema? Esse mecanismo, tal como ele foi criado, como a gente disse, ele incentiva a baixa qualidade, porque ele incentiva os gestores a roubar nas notas, né? Para manter o aluno artificialmente dentro da escola passando de ano. Para ter dinheiro. Esse mecanismo não foi corrigido no Fundeb, tá? Segundo problema, ele não prevê revisões. A Dorinha, depois de muita pressão, né, de um pessoal que está antenado nesse assunto, não vou falar quem é, né, que não foi ouvido pelo governo, o governo se negou a receber essas pessoas. A Dorinha, depois de muita pressão, resolveu mudar no relatório e colocar que haverá uma revisão dos critérios de distribuição daqui a 6 anos. Essa revisão está lá nas coisas transitórias, lá que eu esqueci o nome. Né? Então, essa revisão daqui a 6 anos para coincidir junto com a MP do teto dos gastos públicos. Então, daqui a 6 anos vão ser revistos os critérios. Presta atenção no que eu estou falando. Os critérios de distribuição da grana. Tá? Não é um programa geral. Então, ele é... E depois tem revisões a cada 10 anos. Tá? Então, qual é o problema? O problema é o seguinte. Daqui a 6 anos, esses critérios de distribuição do dinheiro, ou seja, como que o município recebe o dinheiro, hoje é pelo critério custo, aluno, qualidade. Né? Daqui a 6 anos, que era o que eles queriam hoje, mas não tem clima, esses critérios serão mudados para critérios pedagógicos. E o dinheiro será distribuído para os municípios mediante a adesão dos municípios a programas pedagógicos e desempenho dos alunos. E aí todo mundo pode falar, porra, mas isso não é bom? A gente só vai dar dinheiro para a escola que for bem, para o aluno que for bem. É, meu filho, for bem segundo qual critério? Segundo a avaliação de quem? A avaliação do Enem, que quer saber se o aluno sabe falar pajubá ou não. Vocês estão entendendo o problema? Esse é o problema, que a Dorinha enfiou naquela merda. O seguinte critério, está lá no artigo 9 do substituto do projeto, né, que daqui a 6 anos os critérios de distribuição do dinheiro serão reavaliados. E se esses critérios forem reavaliados para adesão a programas pedagógicos, porque a gente vai falar assim, a gente só vai dar o dinheiro para os municípios que aderirem ao programa do Carlos Andalim, aos programas da Ilona. Aí tu vai falar, pô, legal, né? Só que a gente não sabe se esses caras vão estar lá daqui a 6 anos. Vocês entenderam qual é o problema? E aí, se tiver um programa de ideologia de gênero, um programa que ensina a dar a bunda na escola, né, um programa que ensina a invadir casa, um programa qualquer merda que vocês quiserem, né, ou sei lá, um programa que tira a história do Brasil da escola. Né, um programa que ensina que evangélico não pode participar da política, sei lá qual for a maluquice que tiver na cabeça desses putos daqui a 6 anos. Os municípios só vão receber o dinheiro para a educação deles se eles aderirem a esse programa. Eles tentaram fazer isso com a ideologia de gênero. Não sei se vocês lembram quando, do Plano Nacional de Educação, foi tentado colocar, tentaram colocar a ideologia de gênero, qual que era a pressão? Que os municípios, né, só vão receber dinheiro que se aderirem ao Plano Nacional de Educação. O que é o Plano Nacional de Educação? Um monte de merda. Né? E aí conseguiram tirar, né, e eu não devia falar isso aqui, mas eu vou falar graças ao trabalho do Eduardo Mello, que muita gente criticou que ele está fazendo lobby para colocar ele no Ministério da Educação, mas o cara foi de porta em porta, né, dentro da Câmara, bater na sala dos deputados, né, para tentar convencer os caras a arrancar aquela merda e arrancar, né, de ideologia de gênero dentro do Plano Nacional de Educação. E aí os municípios conseguiram tirar cada um por si, porque como não estava no Plano Nacional, podia tirar. Mas se tivesse no Plano Nacional, os municípios só ganhariam dinheiro, né, para implementar o Plano Nacional de Educação, não era o dinheiro do Fundeb, era para a implementação do Plano Nacional, se aderissem à ideologia de gênero. E eles vão tentar fazer a mesma coisa com o Fundeb. Os municípios só vão ganhar o dinheiro. Agora não. Daqui a 6 anos a gente está safa. Só assim, quantos alunos você tiver, você vai ganhar a sua cota. Mas daqui a 6 anos eles vão mudar. Esses putos não mudaram isso agora, porque eles não têm força no Congresso para fazer isso, todo mundo está olhando. Daqui a 6 anos o jogo vai virar, gente. Vai mudar. E eles vão fazer essa revisão que está prevista,
né, para 6 anos, dos critérios. E depois a outra, depois de 10 anos. Em 10 anos você formou 2 gerações de crianças na escola. 2 gerações, já está entrando a terceira em 10 anos. Né? Como que? E você acha que algum prefeito vai ter a manha de falar, não, aqui na minha cidade, foda-se, não quero dinheiro do Fundeb, vou matar no peito e vou fazer tudo sozinho. Ele nem pode fazer, sabe por quê? Porque o dinheiro que ele arrecada, e aí que está a grande sacanagem do Paulo Renato, que era diferente do Anísio Teixeira, porque o dinheiro que ele arrecada de imposto que tem que ir para a educação do município dele, ele está sendo obrigado a mandar para o fundo. Esse dinheiro saiu da mão dele, ele tem que pedir para o governo mandar esse dinheiro de volta para o meio do fundo. Porque ele podia bloquear, agora ele falou, não vou nem mandar, e agora eu vou usar aqui. E aí se ele fizer isso, ele fala, não vou contribuir para o fundo. Como o fundo é constitucional, sabe o que vai fazer? O Randolfo vai entrar com uma ação contra esse prefeito no STF, o STF vai vir comer o cu dele e ele vai perder o mandato. E você acha que algum prefeito vai usar a falar não para o MEC? Não, é o risco de ser judicializado, perder o mandato e ser pressionado por sindicatos e coisas petistas por causa de dinheiro, etc. E ele também se beneficia com esse dinheiro. E aí é inegável. Explorar melhor isso aí. Qualquer gestor público que fala não aceito a imposição desse sistema de ensino, desse programa de educação, ou dessas metas que vocês estão colocando, né? Não aceito isso, né? O que vai acontecer? Ele fala assim, e eu quero meu dinheiro de volta. Ele vai entrar na justiça, o STF vai olhar e fazer o quê? Não, isso aqui é constitucional, meu filho, está na Constituição, a gente não pode fazer nada. O Evandro pode falar melhor dessa parte aí jurídica, mas na minha visão é isso que vai acontecer. É um grande sistema de centralização da educação, não é do dinheiro, veja, é da educação por meio do dinheiro em Brasília. E essas merdas desses liberais da equipe econômica estão olhando para a cifra, não estão entendendo que isso vai ter um impacto na história do país como nunca se teve. Entendeu? E pior, Silvio, amarrado na Constituição. Esse é um negócio impressionante. Essa centralização é que vai foder tudo. E a ideia de liberdade educacional, você que quer fazer homeschooling, você que quer encher o saco do seu prefeito para mudar a educação da sua cidade, vocês estão fugindo. Alguém tinha falado assim, lá em Aparecida do Norte as escolas são obrigadas a ensinar a história religiosa da cidade. Isso vai acabar, meu filho, porque isso fere o Estado laico, então você vai ganhar grana para a educação pública ensinar como é que apareceu lá a Nossa Senhora Aparecida do Norte. E não vai adiantar se ela chorar pro prefeito, que o prefeito fala, se eu fizer isso, o STF vem e come meu cu. O Ministério Público vai cair em cima de mim, porque eu estou sendo inconstitucional. Agora eu vou parar de falar e deixar vocês falarem. Mas olha, Silvio, é o que o pessoal está até colocando nos comentários aqui, o Guter NBA aqui colocou, não, cara, eu agradeço demais, situação complicada. Eu vi muita gente, meu Deus, como o Silvio está explicando, falando, etc. Mas é o seguinte, gente, é um assunto tão complicado que se não for explicado dessa maneira, vai parecer que a gente está reclamando dessa aprovação e está criticando esse ponto que foi aprovado no Fundeb por leviandade, ou porque a gente tem, vamos dizer assim, nós estamos aí abandonando o barco da direita, não sei o que. Não, meu filho, está todo mundo apoiando o Bolsonaro aqui. Se não tiver apoio, pelo amor de Deus, levante a mão aqui, mas todo mundo apoia o governo, está todo mundo firme. Porém, neste ponto é complicado, não dá. Se vocês prestarem atenção, nós estamos aqui com 8 mil pessoas ao vivo, são quase 1 da manhã, pensa só, são quase 1 da manhã, são 8 mil pessoas ao vivo no meu canal do YouTube aqui, ouvindo uma explicação complexa, e o Silvio foi breve aqui nessa descrição do histórico que culminou na questão do Fundeb, do Fundef, etc., que veio lá de trás. Então, se a gente não entende todo esse esquema, a gente não entende o problema que caiu na nossa mão agora. A Câmara aprovou e o Senado vai aprovar. Assim, eu não consigo contemplar no horizonte próximo uma não aprovação. E o Bolsonaro apoiou e esse vai passar, e como o Silvio disse, é um marco civilizacional negativo no nosso país. Então, eu gostaria que o Evandro falasse, eu vou pedir que os próximos sejam breves em função da hora já bem andada, mas para fazer um comentário principalmente nessa questão jurídica. Evandro, depois eu